Será que é possível perder o contato com a realidade por causa de um processo de luto? E para pensar essa questão com vocês, eu quero falar sobre um filme de terror que está saindo agora no cinema brasileiro, mas que já foi lançado lá no exterior há uns meses atrás, que é o Bring Her Back. Bom, esse é um filme de terror que é dos mesmos diretores do Talk to Me, mas que ambos traz aí então a temática do luto e no qual como que essas pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos podem lidar com isso e sofrerem aí então um atravessamento nesse contato com a realidade. Em Bring Her Back, nós vamos acompanhar então a personagem da Sarah, que passou aí por um processo de perda da sua filha. E também vamos acompanhar dois irmãos que passaram pelo processo de perda do seu pai. Esses dois irmãos são mandados então para assistência social, que vai escolher ali um lugar para onde eles vão, um lar, né, onde eles vão ficar ali enquanto não são adotados. Andy é o irmão mais velho, então ele quer esperar chegar aos 18 anos para ele poder adotar a sua irmã mais nova, que é a Piper, que passa ali por uma deficiência visual. Que tem uma adolescentes chegam na casa da Laura, eles já vão observando algumas coisas estranhas. E uma delas é o menininho Oliver, no qual tem alguns comportamentos ali fora do comum e no qual eles estranham bastante, né? O menino não faz nenhuma comunicação verbal, mas as suas comunicações corporais trazem aí bastante desconforto. Então, em todo o filme, né, nós vamos acompanhando mais esse processo do luto da Laura e como que ela vai lidando com a perda dessa filha e não por uma via, vamos dizer assim. Bom, então a gente vai percebendo aí no decorrer do filme que a Laura, ela entra em contato aí com a dor da perda da sua filha e ela começa a buscar formas de reaver essa filha. Bom, em Luto e Melancolia, o Freud vai nos contar que o luto ele não é um processo de adoecimento. Uma pessoa enlutada não está doente, então ela não necessariamente precisa ser curada, mas ela necessita viver esse processo de luto no qual ela precisará entrar em contato com essa ausência daquela pessoa ou de alguma outra coisa muito importante que ela perdeu. E aí ele diz assim: o exame da realidade mostrou que o objeto amado não mais existe. E então exige que toda libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Quando Freud fala em objeto, gente, ele está dizendo tanto de objetos animados quanto inanimados, ou seja, de pessoas e de coisas, tá? E quando ele está dizendo de líbido, ele está falando de toda aquela energia investida naquela relação, todos os afetos, tudo aquilo que a gente constrói com aquele objeto, ou seja, com aquela pessoa ou outra coisa, é uma libido investida, uma energia investida. E que quando esse objeto não existe mais, quando esse objeto morre, toda essa energia, esse investimento precisa ser retirado, porque o exame da realidade mostra que ele não está mais ali para ser recebido. Aquele afeto, ele continua dizendo. Isso desperta uma compreensão. Ele continua dizendo: isso desperta uma compreensível oposição. Observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo quando o substituto já se anuncia. E a gente vê muito isso com a Laura, né? Ela tinha então essa posição libidinal de investimento com a sua filha, que era também deficiente visual, assim como a Piper, e no qual ela não quer abandonar. Então, quando ela recebe esses adolescentes em sua casa, nessa posição de cuidá-los, ela não está necessariamente cuidando desses adolescentes. Ela não está cuidando da Piper, como um objeto substituto, mas ela está
pondo naquela relação a possibilidade de continuar investindo no seu objeto, na sua filha. Então, todo o processo dela, né, para quem assistiu o filme, vê que ela começa a tratar a Piper como a filha dela. E isso vai muito além para os planos do que simplesmente tratá-la ali como a filha dela. Aí o Freud vai dizer assim: essa oposição pode ser tão intensa que se produz um afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo alucinatório. Bom, gente, fica muito claro pra gente que assistiu o filme que a Piper, ela produz esse desejo, né, essa psicose alucinatória ali, onde ela vai reaver literalmente a sua filha. E para isso, ela ultrapassa os limites da realidade, buscando aí vias de acesso a essa filha que se foi. Bom, no filme ele vai trazer muito esse acesso ao sobrenatural, né? Nós vimos, para quem assistiu, vimos aí como que o Oliver sofre, né? Por isso, como ele é tido como um receptáculo desse espírito, e não só um receptáculo, mas um mediador desse espírito, né? Que vai precisar se aninhar ali na Piper para ser a filha perdida, né? A filha morta da Laura. E nós temos aí um final muito dolorido, muito melancólico, no qual a Laura não retorna desse luto, né? A Laura realmente ela fica apegada a esse objeto perdido. Esse é um filme muito angustiante, né? Fica até aqui também para quem não assistiu, se você tá vendo esse vídeo até o final, mesmo com spoilers, né? É um filme que traz muita angústia e que, apesar do visual ser ali bastante, como eu posso dizer, sem que o vídeo caia, talvez, mas há bastante questões gráficas que ultrapassam aí a sensibilidade das pessoas, né? Pode ultrapassar a sensibilidade das pessoas, principalmente com o menino Oliver, mas também muita sensibilidade emocional, porque está tratando desse sentimento de o quanto que é possível que a gente ultrapasse, sim, os limites da realidade em uma situação de luto. E para isso, gente, é claro que o Freud nos trouxe que não é um adoecimento, mas seria muito apropriado, né, muito adequado que uma pessoa enlutada tivesse em um acompanhamento psicológico, para que ela possa ter aí um sustento, um apoio nesse momento tão sensível e tão dolorido.